Savana selvagem, onde o amanhecer desponta e o ar ecoa com gritos estridentes. No topo de um penhasco elevado, um grupo de babuínos se reúne. Eles não são a espécie mais forte. Um leão, o majestoso rei, observa em silêncio, aguardando o momento de testar a ousadia deles. Esta não é uma manhã comum na savana. É aqui que a inteligência coletiva encontra a força primitiva, como se a criação colocasse à prova, diante dos olhos de Deus, até onde a coragem pode ir. Será que a ousadia e o número podem desafiar a autoridade do rei das planícies? Bem-vindo ao documentário animal. Savana selvagem. Troupe de babuínos virgis e leão. Sob o sol escaldante da savana africana, uma tropa de babuínos avança lentamente por um terreno aberto, onde a grama seca e dourada se estende até onde a vista alcança. Árvores de acácia esparsas oferecem pouca proteção contra o olhar penetrante dos predadores. Liderada por um macho dominante, de pelagem cinza escura e dentes expostos de forma ameaçadora, a tropa segue em direção a um pequeno ponto de água, um local de bebida ao meio-dia. O tagarelar agudo dos babuínos jovens se mistura aos rosnados graves dos adultos, sempre atentos ao que os cerca, como se cada passo fosse uma prova imposta pela própria criação. Sem serem vistos, a menos de 90 metros de distância, entre a vegetação densa, 3 leões aguardam imóveis, seus corpos musculosos se confundindo perfeitamente com a terra avermelhada. De repente, um leão irrompe da mata, rápido como uma flecha. Seus olhos dourados fixos em um jovem babuíno que ficou para trás. Um instante decisivo, onde a vida e a morte parecem se enfrentar sob o mesmo sol, conforme as leis imutáveis estabelecidas por Deus na natureza selvagem. Os babuínos não perseguem, mas seus gritos triunfantes ecoam pelas planícies. Uma declaração ousada de que esta savana não pertence apenas aos mais fortes, mas também àqueles que permanecem unidos. A tropa se reorganiza, verificando uns aos outros com toques tranquilizadores e chamados suaves para acalmar o medo. Sob o tom dourado do sol poente, a imagem da tropa de babuínos erguida e vigilante, com os jovens protegidos em seu coração, torna-se um testemunho da força da união e da coragem diante do perigo, como uma lição silenciosa deixada pela criação, lembrando que, mesmo no mundo selvagem, a proteção mútua pode ser uma bênção concedida por Deus. Para compreender os babuínos em profundidade, precisamos viajar no tempo e explorar suas origens evolutivas. Os babuínos, Papio anubis, pertencentes à família Cercopithecidae, são uma das 5 principais espécies de babuínos, incluindo Papio hamadryas, Papio ursinus, Papio cinocéfalos, Papio e Papio anubis. Seus ancestrais surgiram há aproximadamente 7 a 8 milhões de anos, durante a época do Mioceno, quando os primatas começaram a se diversificar na África. Fósseis encontrados em regiões como a África Oriental revelam que os babuínos evoluíram a partir de ancestrais menores, desenvolvendo gradualmente corpos maiores, cérebros mais complexos e a capacidade de se adaptar a ambientes diversos, das savanas áridas a florestas ralas e regiões montanhosas. Há cerca de 2 milhões de anos, os babuínos modernos tomaram forma, caracterizados por seus rostos semelhantes aos de cães,
caninos afiados e caudas curtas, tornando-se um dos primatas de maior sucesso geográfico, amplamente distribuídos pela África subsaariana. Um testemunho de como a vida se molda, segundo leis profundas da criação. A adaptabilidade dos babuínos é uma verdadeira maravilha evolutiva. Seus corpos, medindo entre 60 e 90 centímetros de comprimento, excluindo a cauda, e pesando entre 15 e 40 quilos, machos maiores que as fêmeas, são feitos para ambientes hostis. Ossos robustos e membros anteriores longos e poderosos permitem que escavem raízes, virem pedras em busca de insetos ou subam em árvores para escapar de predadores. Seus cérebros de tamanho moderado, com um córtex pré-frontal desenvolvido, possibilitam interações sociais complexas, memória de locais de alimento e estratégias de caça. A pelagem espessa e áspera isola contra as noites frias, enquanto a pele resistente reduz ferimentos durante confrontos com predadores ou rivais. Um detalhe marcante é a pele nua e vermelho vivo nas nádegas, que incha nas fêmeas durante o estro, funcionando como um sinal social que atrai machos ou indica o estado reprodutivo. Seu sistema digestivo é igualmente notável. Um microbioma intestinal diversificado decompõe plantas duras como folhas e raízes, enquanto dentes versáteis permitem uma dieta que inclui grama, frutos, insetos e até pequenos animais. Como se cada adaptação tivesse sido cuidadosamente talhada para a sobrevivência. Os babuínos vivem em grandes tropas, geralmente com 20 a 100 indivíduos, organizadas em uma hierarquia clara liderada por um ou poucos machos dominantes. Essa estrutura depende não apenas da força, mas também da astúcia e da construção de alianças. O macho dominante, frequentemente pesando entre 30 e 40 quilos e exibindo uma juba semelhante à de um leão, mantém o poder por meio de demonstrações de força, rugidos ameaçadores e batalhas contra rivais. No entanto, o poder não é apenas físico. Machos dominantes costumam depender de alianças com outros machos ou até com fêmeas para consolidar sua posição. Esses laços são fortalecidos pelo grooming, um ritual social vital no qual os babuínos removem parasitas do pelo uns dos outros, promovendo tanto a higiene quanto a camaradagem. Um lembrete de que a cooperação também é parte do plano da natureza. As fêmeas, embora menores, entre 15 e 25 quilos, são a espinha dorsal da sociedade dos babuínos. Elas permanecem na tropa por toda a vida, herdando o status social de suas mães e criando um sistema matriarcal estável. Fêmeas de alto status têm acesso prioritário a alimento e parceiros, enquanto as mais jovens aprendem observando as mais velhas. Durante o estro, o inchaço vermelho das nádegas atrai os machos, e o acasalamento se torna tanto uma estratégia biológica quanto social. As fêmeas geralmente escolhem machos fortes, porém inteligentes, capazes de proteger seus filhotes. Após uma gestação de cerca de 6 meses, nasce um filhote pesando entre 0,5 e 2 quilos, que se agarra à mãe nos primeiros meses de vida, aprendendo as habilidades essenciais de sobrevivência por meio da observação e da imitação. Como se cada nova vida fosse confiada, desde o início, à ordem maior estabelecida por Deus na natureza selvagem. A vida dos babuínos é uma sinfonia de cooperação, conflito e astúcia. Durante o dia, as tropas percorrem vários quilômetros em busca de alimento, enquanto os machos patrulham o perímetro para proteger contra predadores. Eles se comunicam por meio de um sistema sonoro rico. Gritos agudos sinalizam perigo, rosnados graves afirmam dominância e grunhidos suaves chamam os companheiros. Além das vocalizações, os babuínos utilizam uma linguagem corporal complexa. Encarar fixamente, mostrar os dentes ou bater no chão são sinais de ameaça, enquanto o grooming e toques gentis expressam laços sociais. Um comportamento marcante é o bocejo do macho, que expõe longos caninos. Uma demonstração de força sem necessidade de luta, reduzindo conflitos dentro da tropa. Como se a própria natureza oferecesse caminhos para evitar o derramamento de sangue. O conflito, no entanto, é inevitável,
Machos que disputam a dominância frequentemente entram em batalhas ferozes, com altos índices de ferimentos. Um macho jovem pode desafiar o alfa, levando a duelos brutais nos quais caninos e garras são usados sem piedade. Embora raramente fatais, essas lutas podem redefinir a estrutura de poder da tropa. As fêmeas também entram em confronto por alimento ou para proteger seus filhotes, às vezes unindo forças contra um macho agressivo. Ainda assim, os babuínos se destacam pela reconciliação. O grooming após os conflitos acalma as tensões e restaura a paz. Um lembrete silencioso de que até nos embates mais duros, a harmonia pode ser restaurada. Os babuínos não vivem isolados. Eles dependem do grooming para remover parasitas e fortalecer vínculos sociais, diferentemente de animais ungulados que contam com aves como os pica-bois para a mesma função. Além disso, os babuínos moldam o ambiente em que vivem. Ao cavar em busca de raízes ou insetos, arejam o solo, auxiliando na dispersão de sementes e melhorando a qualidade da terra. Seu esterco, rico em nutrientes, alimenta micro-organismos e insetos, sustentando aves e outros insetívoros. Durante a estação seca, quando o alimento escasseia, os babuínos percorrem distâncias maiores e, por vezes, invadem plantações humanas, gerando conflitos. Eles consomem desde grãos até frutas, recebendo o rótulo de pragas em algumas regiões. Ainda assim, a perturbação do solo e a dispersão de sementes promovidas por eles aumentam a biodiversidade. Como se, mesmo em meio ao caos, cumprissem um papel maior no equilíbrio da criação. A vida na savana é perigosa. Os babuínos enfrentam ameaças de predadores como leões e leopardos, além de humanos armados com armas e armadilhas. Os filhotes, especialmente vulneráveis, são alvos de leopardos ou águias. As mães permanecem vigilantes, prontas para soar alarmes ou atacar qualquer ameaça. Os machos também defendem a tropa, usando rugidos e caninos para afastar predadores. Em situações extremas, a tropa se une, formando uma verdadeira muralha viva contra o perigo. Um ato coletivo de proteção que parece ecoar um instinto profundo de preservar a vida. A perda de habitat é a maior ameaça aos babuínos. A expansão da agricultura, a urbanização e as mudanças climáticas reduzem as savanas, empurrando os babuínos para conflitos com humanos. Em algumas áreas, eles são caçados por danos às plantações. Em outras, capturados como animais de estimação ou para pesquisa. Ainda assim, os babuínos continuam entre os primatas mais adaptáveis, com populações estimadas em milhões em toda a África. Sua dieta onívora, estruturas sociais flexíveis e inteligência superior os ajudam a enfrentar desafios, mas seu futuro depende da conservação dos habitats e da redução dos conflitos com os humanos. Uma responsabilidade que, para muitos, carrega também um dever moral diante de Deus e da natureza que nos foi confiada. O inimigo mais formidável do babuíno é o leão. Com um físico robusto, a juba resplandecente do macho e olhos penetrantes que irradiam autoridade. O leão não é apenas um predador, mas a própria personificação da força primordial. Um leão macho adulto pode pesar até 250 quilos, medir mais de 3 metros de comprimento e possuir um corpo musculoso com garras afiadas de até 7 centímetros. Seus caninos, com cerca de 7,5 centímetros, são capazes de perfurar ossos e rasgar carne, com uma força de mordida que chega a aproximadamente 7.000 quilopascais. As leoas, embora menores, entre 120 e 180 quilos, são igualmente ferozes e ágeis, frequentemente liderando as caçadas com precisão mortal. Os leões podem atingir velocidades de até 80 km/h, em explosões curtas, rápidas o suficiente para alcançar a maioria das presas da savana. Ainda assim, sua força não reside apenas no corpo. Visão aguçada, audição extremamente sensível e um olfato capaz de detectar carcaças ou membros do grupo a longas distâncias, embora a caça dependa sobretudo da visão e da audição, fazem deles predadores sem igual.
como se cada sentido tivesse sido concedido para cumprir um propósito maior na ordem da criação. Diferentemente de caçadores solitários como leopardos ou guepardos, os leões são mestres das táticas de caça coletiva. Uma alcateia, geralmente composta por 5 a 15 indivíduos, incluindo leoas, filhotes e 1 ou 2 machos, atua como um exército disciplinado. As leoas lideram a caça, dividindo-se em pequenos grupos para cercar a presa por vários ângulos. Algumas se esgueiram pela grama, enquanto outras avançam para empurrar a presa em direção à armadilha. Essa coordenação permite derrubar animais muitas vezes maiores do que eles, como um búfalo de cerca de 360 quilos, ou, em casos raros, até um elefante jovem. Os leões machos, embora menos envolvidos diretamente na caça, desempenham um papel crucial na defesa da alcateia e de seu território. Usam sua força e seus rugidos para intimidar invasores, desde leões rivais e hienas até seres humanos. Uma única alcateia pode abater dezenas de grandes presas por ano, ajudando a eliminar indivíduos mais fracos e a manter o equilíbrio ecológico. Um mecanismo duro, porém essencial da natureza. Os leões são altamente territoriais, e cada alcateia controla uma área que pode variar entre 20 e 390 km², dependendo da disponibilidade de água e alimento. O macho dominante marca o território com rugidos, audíveis a até 8 km de distância, e ao borrifar urina na vegetação, deixando um odor característico. As batalhas territoriais entre alcateias estão entre os espetáculos mais ferozes da savana. 2 machos se encaram, jubas eriçadas, garras rasgando a terra e rugidos que fazem o ar tremer. Esses confrontos muitas vezes terminam em sangue, com o perdedor sendo expulso ou morto. As leoas também defendem o território, especialmente quando os filhotes estão ameaçados. Elas atacam qualquer intruso, seja um leão rival, uma hiena ou um humano. O território da alcateia não é apenas um campo de caça, mas uma fortaleza onde os filhotes são criados e a próxima geração é moldada para sustentar o domínio, como se cada vida fosse preparada para cumprir um destino já escrito. Sob o brilho carmesim do pôr do sol na savana, uma alcateia de leões se move em silêncio pelas planícies, corpos baixos junto ao solo, olhos cintilando como joias no crepúsculo. De repente, um gnu de cerca de 180 quilos surge à distância, pastando na borda da vegetação. Sem um som sequer, ou um movimento desperdiçado, a alcateia se divide em 3 grupos, cercando o alvo. Um instante solene em que a vida e a morte parecem se alinhar sob as leis imutáveis que governam a natureza, como se observadas do alto por Deus. A caça do leão é uma execução impecável de velocidade, força e estratégia. O gnu, capaz de correr a 50 mph e saltar até 10 metros, é um alvo desafiador. Ainda assim, com a coordenação da alcateia, o impossível se torna realidade. Uma leoa pode saltar mais de 1,8 metro de altura e cerca de 10 metros para frente para agarrar a presa, enquanto suas companheiras imobilizam a parte traseira. O rugido do macho dominante, embora não participe diretamente do ataque, acrescenta pressão psicológica, desorientando a presa. Em meio à poeira vermelha que se ergue e aos gritos desesperados do gnu, a cena revela o poder aparentemente imparável do leão, como se a própria ordem da criação se manifestasse naquele instante. O rugido do leão é o som mais icônico da savana, uma declaração de autoridade e presença. O rugido de um macho pode alcançar 114 decibéis, comparável à decolagem de um jato, e ecoar por até 8 quilômetros na quietude da noite. Esses rugidos marcam território, reúnem a alcateia ou intimidam rivais. Quando uma alcateia ruge em uníssono, a savana parece tremer, colocando todas as espécies de antílopes a babuínos em estado de alerta. Esse som, combinado ao pôr do sol ardente, compõe um retrato majestoso de domínio, como se a terra inteira reconhecesse quem governa aquele reino. A presença do leão é uma ameaça constante.
Sua simples silhueta dispersa manadas de antílopes. Silencia as aves e força até as hienas, suas rivais de longa data, a recuar. Os babuínos, apesar de sua união e ferocidade, jamais subestimam os leões. Uma única leoa é suficiente para lançar uma tropa inteira em pânico, e uma alcateia completa representa um pesadelo insuperável. Os leões não são apenas uma ameaça física, mas também uma força psicológica, mantendo todas as espécies em permanente estado de vigilância. Para as tropas de babuínos, os leões não são apenas predadores, são a ameaça suprema, testando cada aspecto da sobrevivência. Com sua velocidade, força e táticas de caça impecáveis, os leões visam facilmente filhotes, indivíduos isolados ou até adultos pegos de surpresa. Os leões raramente sobem em árvores, por isso caçam babuínos principalmente no solo ou em terrenos abertos. Os babuínos jovens, pequenos e inexperientes, são alvos preferenciais. Um filhote separado da mãe por poucos minutos pode se tornar a refeição de uma leoa, cuja furtividade a torna quase invisível na grama. Mesmo a proteção da tropa nem sempre é suficiente para impedir um ataque repentino. Confrontos entre babuínos e leões, como vistos no clímax anterior, frequentemente explodem quando um leão mira um jovem, forçando a tropa a reunir toda a sua força para reagir. Os leões desafiam não apenas a força física dos babuínos, mas também sua unidade. Uma tropa desorganizada ou distraída pode ser eliminada indivíduo por indivíduo. No entanto, essa ameaça moldou os babuínos em uma força disciplinada, que usa chamados caninos e o poder dos números para resistir. Cada encontro com um leão é uma prova de sobrevivência, na qual apenas as tropas mais unidas e corajosas prevalecem, como se fossem colocadas à prova sob um olhar maior. No ecossistema da savana, leões e babuínos representam dois extremos: a força esmagadora e a união resiliente. Como predadores de topo, os leões regulam as populações de herbívoros e de babuínos, evitando a superpopulação. Mas os babuínos, com seus instintos e táticas, lembram que até os mais fracos podem desafiar o rei das planícies. A ameaça do leão não é apenas física, mas um catalisador que leva os babuínos a aperfeiçoar sua organização e suas estratégias de combate. Um equilíbrio severo, porém necessário, dentro das leis que regem a natureza e, para muitos, refletem a vontade de Deus. Os babuínos não enfrentam apenas os leões, soberanos das planícies, mas também uma série de outras ameaças mortais. De assassinos solitários como os leopardos, passando por oportunistas como as hienas, até emboscadores aquáticos como os crocodilos, os babuínos vivem cercados pelo perigo. Cada inimigo apresenta desafios únicos, obrigando a tropa a permanecer constantemente vigilante e a confiar na união para sobreviver. A seguir, um retrato de outros adversários dos babuínos e do impacto que exercem sobre a existência da espécie. Panthera pardus, com seu corpo esguio e a pelagem dourada salpicada de manchas negras perfeitamente adaptadas à camuflagem, é um dos assassinos mais temidos da savana. Pesando entre 30 e 90 quilos e medindo de 1 a 1,8 metro de comprimento, excluindo a cauda, o leopardo combina velocidade, furtividade e força, tornando-se um mestre da emboscada. Ele pode correr a até 60 km/h, saltar cerca de 3 metros de altura e escalar árvores com uma agilidade impressionante, muitas vezes arrastando presas mais pesadas do que ele próprio para os galhos, a fim de protegê-las de necrófagos. Seus olhos aguçados e audição apurada permitem detectar babuínos à distância, mesmo na escuridão. Diferentemente dos leões, os leopardos caçam sozinhos, confiando no fator surpresa e na precisão para abater a presa, antes que ela consiga reagir, como uma sombra silenciosa cumprindo seu papel na ordem implacável da criação.
Os leopardos se adaptam a ambientes variados, desde planícies áridas até florestas ralas e margens de rios. Eles espreitam a partir da vegetação densa ou de galhos elevados, com a pelagem se fundindo perfeitamente à luz fragmentada. Quando o alvo é definido, o ataque acontece em velocidade fulminante, utilizando garras afiadas como lâminas e uma força de mordida de cerca de 4.100 kPa, suficiente para desferir um golpe fatal no pescoço ou na cabeça. Para os babuínos, os leopardos são um pesadelo silencioso. Diferentemente dos leões, cujos rugidos denunciam sua presença, os leopardos são quase invisíveis até o momento do ataque. Filhotes e indivíduos isolados tornam-se alvos preferenciais, especialmente quando a tropa forrageia em capim alto ou próxima a árvores onde os leopardos se escondem com facilidade. Na maioria das vezes, os leopardos caçam babuínos no solo, raramente subindo em árvores para perseguir adultos. Um perigo invisível que testa a cada encontro a vigilância e a fé coletiva da tropa em sobreviver. O impacto do leopardo sobre os babuínos vai além das mortes. Ele exerce uma pressão psicológica constante. Sua presença obriga as tropas a aumentarem o número de sentinelas, especialmente ao amanhecer e ao entardecer, quando os leopardos estão mais ativos. Os babuínos sentinelas vasculham continuamente arbustos e copas de árvores, emitindo chamados de alarme agudos ao menor vislumbre da silhueta manchada de um leopardo. Mesmo a união da tropa tem dificuldade para neutralizar uma emboscada perfeita. Um leopardo pode capturar um filhote em questão de segundos, arrastando o corpo para uma árvore antes que a tropa consiga organizar um contra-ataque. Isso faz dos leopardos uma ameaça permanente, mantendo os babuínos em um estado de alerta extremo, como se a qualquer instante fossem colocados à prova sob as leis severas da criação. Crocuta com sua pelagem cinza salpicada de manchas, postura arqueada característica e vocalizações que lembram risadas sinistras, é o oportunista mais notório da savana. Pesando entre 40 e 86 quilos, as hienas possuem mandíbulas extremamente poderosas, com uma força de mordida de cerca de 7.600 kPa, capaz de esmagar ossos, além de uma resistência impressionante que lhes permite perseguir presas por vários quilômetros. Elas vivem em clãs de 10 a 80 indivíduos, liderados por uma fêmea dominante dentro de uma estrutura social complexa. Embora muitas vezes vistas apenas como necrófagas, as hienas são caçadoras habilidosas, capazes de abater grandes presas como antílopes, ou até de roubar abates dos próprios leões. As hienas são principalmente noturnas, usando a escuridão para rastrear e atacar. Seu olfato aguçado detecta carniça ou sangue a longas distâncias. E seus chamados característicos ajudam a coordenar os movimentos do clã. A agressividade e o oportunismo fazem delas uma ameaça formidável, sobretudo para presas mais fracas ou isoladas. As hienas não caçam babuínos com frequência, mas filhotes ou indivíduos desgarrados tornam-se alvos fáceis. Diferentemente das emboscadas silenciosas dos leopardos, as hienas atacam de forma aberta, utilizando o número e a resistência para dominar. Um clã pode cercar uma tropa de babuínos que esteja forrageando em campos abertos, concentrando-se nos mais jovens ou vulneráveis. Um filhote de babuíno, pesando entre 0,5 e 2 quilos, é uma presa fácil para uma hiena. Um lembrete cruel de que, na savana, a sobrevivência exige vigilância constante e, para muitos,
Uma confiança silenciosa de que há um sentido maior mesmo nas provas mais duras impostas pela natureza. O impacto das hienas sobre os babuínos não se limita à caça, mas à sua persistência incansável. Elas podem seguir uma tropa por horas, aguardando o momento em que um filhote se afaste ou um adulto perca a concentração. Quando atacados, os babuínos reagem subindo em árvores ou lançando um contra-ataque coletivo, usando latidos agressivos e caninos expostos para intimidar. No entanto, um clã numeroso de hienas pode dominar uma tropa de babuínos se ela estiver em desvantagem numérica ou despreparada. As hienas forçam os babuínos a manter formações compactas, especialmente à noite, e a posicionar sentinelas extras para detectar seus chamados característicos. Um lembrete constante de que a vigilância nunca pode cessar. Crocodilos nilóticos, o senhor dos rios e pântanos, é um dos predadores mais aterradores da África. Medindo entre 5 e 6 metros de comprimento e pesando de 500 a 1.000 quilos, os crocodilos do Nilo possuem pele blindada e dentes afiados como lâminas, com uma força de mordida de aproximadamente 34.000 quilopascais, a mais poderosa do reino animal. Verdadeiros mestres da emboscada permanecem imóveis sob a água, expondo apenas olhos e narinas, aguardando que a presa se aproxime. Eles conseguem prender a respiração por até 30 minutos, deslocam-se silenciosamente com velocidade surpreendente e emergem da água com uma força devastadora, como se a própria natureza se erguesse de repente para julgar o descuido. Diferentemente de leões ou hienas, os crocodilos do Nilo não vivem em grupos organizados, mas dominam rios e lagos onde todas as espécies, de antílopes a babuínos, precisam beber. Um crocodilo adulto pode se alimentar de tudo, desde peixes e aves até grandes mamíferos como búfalos. Eles atacam por surpresa e utilizam a temida rolagem da morte, girando o corpo sob a água para dilacerar a carne da presa. Para os babuínos, os crocodilos representam um perigo letal nas margens de rios e lagos, especialmente durante a estação seca, quando a água se torna escassa e as tropas são obrigadas a se aproximar desses locais. Enquanto os babuínos se reúnem à beira da água, os crocodilos se tornam uma ameaça inevitável. Um crocodilo pode permanecer praticamente invisível sob a superfície até que um filhote ou um adulto descuidado chegue perto demais. Um instante fatal que lembra que na savana, até a água que sustenta a vida pode esconder a morte, segundo leis implacáveis que muitos veem como parte do desígnio maior de Deus na natureza. Os babuínos jovens, brincando próximos à margem da água, são especialmente vulneráveis, muitas vezes inconscientes do perigo oculto. Até mesmo adultos atentos podem se tornar vítimas de um ataque repentino. O impacto dos crocodilos sobre os babuínos vai além das perdas individuais, alterando profundamente o comportamento da tropa. Os babuínos passam a calcular cuidadosamente o momento de beber, evitando o amanhecer e o entardecer, quando os crocodilos estão mais ativos, e posicionam sentinelas para vigiar a água. Chamados de alarme específicos sinalizam a presença de um crocodilo, levando a tropa a recuar ou a subir em árvores. Ainda assim, em períodos de extrema escassez de água, os babuínos são obrigados a arriscar, tornando os crocodilos uma ameaça inevitável, como uma prova dura imposta pela própria natureza. Na savana selvagem, os babuínos vivem cercados pelo perigo. Leopardos atacam com furtividade e velocidade a partir de arbustos ou árvores. Hienas, persistentes e oportunistas, miram os mais jovens. Crocodilos transformam o simples ato de beber água em uma aposta mortal. Cada inimigo impõe desafios únicos, desde emboscadas relâmpago até perseguições prolongadas e ameaças aquáticas invisíveis. Para os babuínos, a sobrevivência não depende apenas de caninos afiados ou de chamados estridentes, mas da capacidade de adaptação e da união do grupo.
Todos os dias, eles enfrentam esses predadores nas planícies áridas e nas perigosas margens dos rios. Somente a vigilância constante, a cooperação e o instinto garantem sua sobrevivência, como se cada amanhecer fosse uma nova chance concedida dentro da ordem maior da criação. Hoje, os babuínos enfrentam ameaças ainda maiores, não apenas da natureza, mas também da ação humana e de um planeta em transformação. A perda de habitat, os conflitos com humanos e as mudanças climáticas os lançam em uma nova luta pela sobrevivência, na qual a união da tropa, sozinha, pode não ser suficiente para garantir o futuro. Conservar os babuínos não significa apenas salvar uma espécie, mas preservar o equilíbrio ecológico da savana, onde eles atuam tanto como presas quanto como agentes que moldam o ambiente. Esta história explora os desafios enfrentados pelos babuínos e a importância crucial de sua conservação em um mundo que muda rapidamente. Uma responsabilidade que muitos veem como um dever moral diante de Deus e da natureza que nos foi confiada. Forjados por milhões de anos de evolução para enfrentar predadores naturais, os babuínos agora se veem diante de ameaças novas e complexas. As mudanças climáticas e a atividade humana estão remodelando a savana, colocando sua sobrevivência em risco. Da destruição do habitat aos conflitos diretos com humanos, esses desafios ameaçam não apenas os babuínos, mas todo o ecossistema do qual dependem. Lembrando que proteger a vida selvagem é, em essência, proteger a própria criação. As mudanças climáticas estão alterando profundamente o habitat dos babuínos. Ao longo do último século, a temperatura média da África aumentou cerca de 1,5 degrees Celsius, resultando em secas prolongadas e padrões de chuva cada vez mais irregulares. Essas transformações afetam diretamente as savanas, as florestas ralas e as fontes de água essenciais para a sobrevivência dos babuínos, como se o próprio equilíbrio da criação estivesse sendo lentamente desajustado. Os babuínos dependem de rios, lagos e poços d'água para beber e se refrescar sob o calor escaldante da savana. No entanto, secas cada vez mais severas estão fazendo essas fontes desaparecerem, especialmente durante a estação seca. Alguns rios da África Oriental apresentaram quedas significativas no nível da água ao longo das últimas décadas. Isso obriga as tropas a percorrer distâncias maiores em busca de água, expondo-se a riscos elevados de ataques por crocodilos e outros predadores. Essas longas jornadas também aumentam o desgaste físico, sobretudo entre filhotes e fêmeas grávidas, um fardo pesado imposto pelas novas provações da natureza. As secas não afetam apenas a água, mas também reduzem drasticamente a disponibilidade de alimento. Capim, raízes e frutos, pilares da dieta dos babuínos, tornam-se escassos à medida que a terra se torna árida. Um estudo realizado no Parque Nacional do Serengeti revelou que estações secas prolongadas reduziram significativamente a vegetação, impactando diretamente as fontes de alimento dos babuínos. Essa escassez enfraquece a condição física da tropa, tornando-a mais vulnerável a ataques de leões ou hienas, como se cada fraqueza fosse testada sob leis implacáveis que regem a sobrevivência. Além das secas, eventos climáticos extremos como enchentes e tempestades também ameaçam os babuínos. Chuvas intensas fora de época podem alagar áreas baixas, destruir abrigos e interromper rotas de forrageamento. As enchentes ainda aumentam o risco de ataques de crocodilos, pois o nível elevado da água permite que esses predadores se aproximem de locais onde os babuínos costumam se reunir. Essas perturbações não representam apenas perigos imediatos, mas também afetam a reprodução, já que fêmeas podem apresentar fertilidade reduzida durante períodos de escassez alimentar ou condições ambientais severas. Lembrando que, na savana, cada vida está intimamente ligada ao equilíbrio maior da natureza, que muitos acreditam existir sob a vontade de Deus. A expansão humana sobre áreas selvagens é uma das maiores ameaças aos babuínos. Com a população da África projetada para atingir cerca de 2,5 bilhões de pessoas até 2050, a demanda por terras agrícolas, moradias e infraestrutura
está destruindo rapidamente seus habitats naturais, como se o espaço destinado à vida selvagem estivesse sendo progressivamente tomado, sem tempo para recuperação. Em regiões como Etiópia, Quênia e África do Sul, savanas e florestas ralas, o lar dos babuínos, estão sendo convertidas em áreas agrícolas. Cultivos como milho, trigo e cana-de-açúcar agora cobrem vastas extensões que antes eram dominadas por campos naturais, onde os babuínos forrageavam e buscavam refúgio. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, IFAO, mais de 20% das savanas da África Oriental foram transformadas em terras agrícolas desde 1980. Árvores de acácia, essenciais para os babuínos escaparem de predadores e se abrigarem, são derrubadas para dar lugar a plantações ou áreas de pastagem para o gado. Essa perda de habitat não apenas reduz o espaço vital, mas também fragmenta as tropas de babuínos, dificultando a movimentação entre áreas de alimentação e pontos de água. Tropas isoladas em territórios menores tornam-se mais vulneráveis a ataques de predadores, pois não dispõem de espaço suficiente para fugir ou organizar defesas coletivas. Além disso, a diminuição de árvores reduz fontes de alimento como frutos e folhas, levando à desnutrição e ao aumento da suscetibilidade a doenças. Um enfraquecimento silencioso que compromete a sobrevivência a longo prazo. A urbanização e o desenvolvimento de estradas agravam ainda mais essa pressão. Grandes projetos rodoviários, como corredores transafricanos no Quênia, cortam as savanas, fragmentando os territórios dos babuínos e aumentando o risco de atropelamentos. A expansão de assentamentos humanos próximos a parques nacionais, como o Parque Nacional Kruger, na África do Sul, priva os babuínos de refúgios seguros. Essas mudanças reduzem as populações e desestabilizam a estrutura social das tropas, já que machos jovens encontram dificuldades para migrar para outros grupos em busca de reprodução, elevando o risco de endogamia. Diante desse cenário, a sobrevivência dos babuínos passa a depender não apenas de sua notável adaptabilidade, mas também das escolhas humanas. Para muitos, proteger esses habitats é mais do que uma ação ambiental. É um dever moral de cuidado com a criação e com o equilíbrio da natureza que nos foi confiado. À medida que os habitats naturais encolhem, os babuínos são forçados a buscar alimento cada vez mais perto de assentamentos humanos, intensificando os conflitos. Essas incursões não apenas prejudicam os interesses humanos, mas também colocam os babuínos em risco direto de serem caçados ou mortos. Com a redução das fontes naturais de alimento, os babuínos invadem campos agrícolas e vilarejos em busca de culturas como milho, batatas e frutas. Uma única tropa pode devastar hectares inteiros de plantações em uma única noite, causando perdas econômicas significativas para os agricultores. Na África do Sul, estima-se que os danos agrícolas causados por babuínos custem milhões de dólares por ano. Esse comportamento faz com que sejam rotulados como pragas, alimentando a hostilidade e incentivando medidas retaliatórias. Agricultores frequentemente recorrem a armadilhas, armas de fogo ou cães de guarda para afastar ou matar babuínos. Em algumas regiões, eles são baleados ou envenenados, levando a quedas severas nas populações locais. Um estudo regional em Uganda relatou que centenas de babuínos são mortos anualmente devido a conflitos com agricultores em zonas agrícolas. Os sobreviventes muitas vezes ficam feridos ou perdem membros-chave da tropa, enfraquecendo a estrutura social e a capacidade de defesa coletiva. Além do conflito direto, os babuínos também enfrentam a caça ilegal por carne ou partes do corpo.
Em algumas regiões da África, a carne de babuíno é consumida, enquanto caninos e ossos são utilizados na medicina tradicional ou como ornamentos. Embora menos disseminada do que a caça de rinocerontes ou elefantes, essa prática exerce pressão adicional sobre as populações de babuínos, especialmente em áreas já afetadas pela perda de habitat, como se cada retirada silenciosa pesasse ainda mais sobre o equilíbrio da criação. Além disso, babuínos juvenis são, por vezes, capturados para o comércio ilegal de animais de estimação ou para zoológicos privados. A captura de filhotes frequentemente envolve a morte de suas mães ou de outros membros da tropa, desestruturando o grupo e reduzindo as taxas de reprodução. Embora não ocorra em grande escala, essas ações contribuem para o enfraquecimento contínuo das populações. O conflito entre humanos e vida selvagem afeta não apenas a sobrevivência dos babuínos, mas também seu comportamento. Tropas frequentemente perseguidas ou atacadas tornam-se mais agressivas, levando a confrontos cada vez mais arriscados com pessoas. A perda de membros essenciais, como machos dominantes ou fêmeas experientes, compromete a coordenação e a defesa da tropa. Próximos a áreas humanas, os babuínos alteram suas rotinas, evitando o forrageamento diurno ou percorrendo distâncias maiores em busca de segurança, o que aumenta o desgaste físico e a vulnerabilidade a predadores naturais. Um ciclo de tensão que revela como a ruptura entre humanos e natureza cobra um preço alto, lembrando que proteger a vida selvagem é, para muitos, um dever moral diante de Deus e da responsabilidade que temos sobre a criação. Os babuínos não são apenas parte da vida selvagem, mas elementos essenciais do ecossistema da savana. Como presas, sustentam grandes predadores. Como onívoros, controlam populações de organismos menores, como insetos e plantas. Conservar os babuínos significa preservar o equilíbrio de um ecossistema já ameaçado pelas mudanças climáticas e pela ação humana. Um equilíbrio delicado que, para muitos, reflete a harmonia original da criação. Os babuínos são uma fonte vital de alimento para predadores como leões, leopardos, hienas e crocodilos. No Parque Nacional do Serengeti, estudos indicam que os babuínos representam cerca de 10 a 15% da dieta dos leopardos, reduzindo a pressão predatória sobre herbívoros como os antílopes. Dessa forma, eles ajudam a manter a estabilidade das populações na savana. Suas carcaças, seja após a predação ou morte natural, alimentam necrófagos como abutres e hienas, sustentando a cadeia alimentar. O esterco dos babuínos, rico em sementes provenientes dos frutos consumidos, contribui para a dispersão de plantas, auxiliando na regeneração das savanas e florestas ralas. Um estudo realizado na África do Sul revelou que os babuínos são responsáveis pela dispersão de até 30% das sementes de acácias, árvores fundamentais para a manutenção da vegetação e do abrigo de inúmeras espécies. Como onívoros, os babuínos consomem insetos, ovos de aves e pequenos roedores, ajudando a controlar essas populações. Eles se alimentam, por exemplo, de gafanhotos e outros insetos prejudiciais às plantações, reduzindo danos às pastagens e às árvores. Em regiões onde as populações de babuínos diminuem, insetos como cupins ou gafanhotos podem proliferar descontroladamente, desequilibrando o ecossistema e afetando até os grandes herbívoros.
Além disso, ao cavar o solo em busca de raízes e insetos, os babuínos arejam a terra, melhorando sua estrutura e capacidade de retenção de água, especialmente durante as estações secas. Esse trabalho silencioso sustenta a fertilidade do solo, como se, mesmo sem saber, esses primatas cumprissem um papel essencial no cuidado da terra, que lhes foi confiada dentro da ordem maior da natureza. Proteger os babuínos e preservar o equilíbrio da savana exige enfrentar tanto os desafios naturais quanto aqueles causados pela ação humana. A seguir estão algumas das principais medidas em andamento e propostas para o futuro. A proteção e a restauração dos habitats são prioridades absolutas. Parques nacionais e reservas, como o Serengeti, na Tanzânia, o Kruger, na África do Sul, e Tsavo, no Quênia, oferecem refúgios seguros para os babuínos. No entanto, essas áreas também sofrem pressão crescente da agricultura e da urbanização. Programas de conservação, como os liderados pelo World Wide Fund for Nature, WWF, trabalham em parceria com governos e comunidades locais para expandir áreas protegidas e criar corredores ecológicos, permitindo que os babuínos se desloquem livremente, sem serem bloqueados por estradas ou fazendas. Um passo essencial para manter a continuidade da vida como foi ordenada na natureza. A restauração da vegetação é outra estratégia fundamental. Projetos de reflorestamento que plantam acácias e espécies nativas devolvem alimento e abrigo aos babuínos. Em Botsuana, um programa recuperou mais de 1.000 hectares de savanas degradadas, beneficiando centenas de tropas de babuínos e outras espécies, como antílopes e aves. Esses esforços demonstram como a terra pode se regenerar quando recebe cuidado e tempo. Para reduzir conflitos, conservacionistas adotam métodos inovadores e não letais. Cercas elétricas e cães de guarda ajudam a proteger plantações contra invasões de babuínos. No Quênia, um projeto que utilizou cercas de arbustos espinhosos, combinadas com telas metálicas, reduziu as invasões agrícolas em 70%. O plantio de culturas dissuasoras, como pimentas ou plantas espinhosas ao redor das lavouras, também afasta os babuínos sem causar danos. Uma solução que preserva tanto a subsistência humana quanto a vida selvagem. A educação comunitária é igualmente crucial. Programas como Living with Wildlife, na África do Sul, ensinam agricultores a proteger suas colheitas sem ferir os babuínos, ao mesmo tempo em que promovem a conscientização sobre o papel ecológico da espécie. Algumas comunidades são incentivadas a investir em ecoturismo, no qual visitantes pagam para observar babuínos em seu habitat natural, gerando renda alternativa à agricultura e reduzindo os incentivos à caça ilegal. Para mitigar os efeitos das mudanças climáticas, os esforços se concentram também na proteção e recuperação de fontes de água. Pequenas barragens e sistemas de irrigação em regiões áridas ajudam a manter poços e lagoas para babuínos e outros animais. Na Tanzânia, um projeto de restauração do rio Mara melhorou os níveis de água, beneficiando milhares de babuínos e inúmeras outras espécies. Um lembrete de que cuidar da água é cuidar da própria vida. Além disso, a redução das emissões de gases de efeito estufa e a proteção de florestas naturais são essenciais para conter as mudanças climáticas. Organizações internacionais defendem a cooperação global para reduzir o impacto ambiental humano, protegendo não apenas os habitats dos babuínos, mas o futuro do planeta como um todo.
A pesquisa científica é indispensável para orientar a conservação. Coleiras com GPS e armadilhas fotográficas monitoram os movimentos dos babuínos, coletando dados sobre comportamento, reprodução e impactos ambientais. Em Uganda, um projeto de monitoramento revelou um declínio de 20% na população de babuínos devido à perda de habitat, o que levou à expansão de uma reserva local, mostrando como o conhecimento pode guiar decisões que salvam vidas. Conservar os babuínos vai muito além de salvar uma única espécie. Trata-se de proteger todo um ecossistema. O declínio desses primatas pode desencadear um efeito dominó, afetando predadores, plantas e espécies simbióticas, como os pica-bois. Sem babuínos, populações de insetos e roedores podem explodir, degradando as pastagens e prejudicando herbívoros. Da mesma forma, menos babuínos significam menos alimento para leopardos e hienas, empurrando esses predadores para áreas humanas e intensificando conflitos. Além disso, os babuínos fazem parte do patrimônio cultural e ecológico da África. Eles aparecem em lendas, artes e impulsionam bilhões de dólares em receitas de ecoturismo em países como Quênia e Tanzânia. Proteger os babuínos é, portanto, uma responsabilidade ecológica, mas também um investimento econômico e cultural. E, para muitos, um dever moral de cuidado com a criação que nos foi confiada. Compartilhe sua opinião nos comentários do canal Ona Wild Animal Documentary no YouTube, onde levamos você a jornadas inspiradoras pelo mundo animal. Um like ou uma inscrição não apenas nos apoia, mas ajuda a espalhar a mensagem de proteção da natureza, preservando rios, florestas e as criaturas que tecem a grande sinfonia da vida em nosso planeta, sob um equilíbrio que merece ser respeitado e protegido.